Olá. No que tange ao tema a respeito do empregador, ou seja, um dos polos, não é? Um dos sujeitos da relação jurídica de emprego, então, nós temos a questão da sucessão trabalhista, ou sucessão de empresas, sucessão de empregadores, mas, vamos dizer, o que é a sucessão trabalhista? Essa questão, esse instituto, que é disciplinado na CLT, não é? Mas que exige o conhecimento no sentido de saber quando essa sucessão se caracteriza. Então, primeiramente, vejam só, nós vemos a CLT, ao tratar do empregador, em regra, fazendo referência ao empregador como empresa. Isso tem uma crítica doutrinária, não é? Por estabelecer um dos sujeitos da relação de emprego como um ente que, a rigor, nem teria personalidade jurídica, mas há uma explicação de prever o empregador, em regra, como empresa, em razão justamente da sucessão trabalhista. Vejamos isso com maiores detalhes. Um primeiro aspecto que a CLT traz: qualquer mudança na estrutura jurídica da empresa, ou seja, a empresa tinha uma configuração de sociedade limitada e houve uma mudança na estrutura jurídica, passou a ser uma sociedade anônima, ou a composição social mudou, os sócios, não é, foram modificados. Essas mudanças formais na estrutura jurídica não repercutem nos direitos dos empregados. O contrato de trabalho se mantém, não é? Ele fica preservado. Essas mudanças na estrutura jurídica não vão afetar os empregados, nem os seus direitos, muito menos os contratos trabalhistas, não é? Que já existam. Pois bem, mas e a mudança na propriedade da empresa? Podemos dizer a modificação de titularidade da empresa, porque a rigor a empresa é uma atividade econômica realizada com certos requisitos, com organização, não é? Com normalmente ali um fim de lucro, há uma organização dos meios de produção, mas a empresa pode mudar de titularidade. Quem está exercendo essa atividade pode não ser mais quem o fazia anteriormente. Então, na mudança de titularidade da empresa, o que acontece com os contratos de trabalho? E quando que, na verdade, essa mudança na titularidade pode ser constatada? Então, vejamos. Mudança na titularidade da empresa ou transferência dessa titularidade é quando uma unidade econômico-jurídica, ou seja, um estabelecimento ou mais, ou a atividade toda da empresa, mas quando uma unidade econômico-produtiva é transferida para um outro titular, a qualquer título, não é? Compra e venda, arrendamento. Mas não basta isso para haver sucessão. Além dessa transferência da unidade econômico-produtiva, também se exige que a própria atividade empresarial continue. Para que a gente possa dizer que a sucessão ocorreu, a atividade empresarial precisa ser a mesma, pelo menos nos seus principais aspectos. Obviamente que o novo dono vai imprimir os seus traços pessoais, mas a atividade econômica, em princípio, é a mesma. Com esses dois requisitos, nós temos a sucessão trabalhista. Uma unidade econômico-produtiva foi transferida e a própria empresa continuou em atividade. O que acontece com os empregados? O que acontece com os contratos de trabalho? Eles permanecem. Os empregados permanecem com os seus direitos e os contratos de trabalho não são afetados. Evidentemente que o sucessor e o sucedido, não é? Quem está atualmente com a empresa e quem ocupava essa situação de titular da empresa, como fica a relação entre eles? Então, em regra, quem responde perante os empregados é o sucessor. Obviamente, é quem está na atividade econômica, quem ficou com a atividade econômica. O sucessor é que responde.
O sucedido tem alguma responsabilidade? Se a sucessão trabalhista foi fraudulenta, vamos supor, essa transferência foi feita para um atual dono que não tem patrimônio, isso foi feito para lesar os empregados. Então, o que é que se entende? Na sucessão trabalhista fraudulenta, o sucedido também responde solidariamente. Então, em regra, a responsabilidade é do sucessor, porque ele assumiu a empresa. Havendo fraude, o sucedido também responde solidariamente. E qualquer cláusula entre sucedido e sucessor, modificando essas responsabilidades que decorrem de normas de ordem pública, não atingem o empregado ou os empregados. Então, não adianta o sucessor querer se livrar dessa responsabilidade, pactuando isso com o sucedido. Essa previsão entre sucessor e sucedido não alcança os empregados. Só produz efeitos entre as partes que pactuaram, ou seja, sucessor e sucedido. Mas o sucessor, em princípio, responder, isso é uma norma de ordem pública. Isso os empregados têm, vamos dizer, garantia decorrente das previsões da CLT. Então, é um tema da maior importância, voltado ao empregador e que merece a atenção de todos. Obrigado.